Por força do cargo, este protocolo está parabenizando todas as mulheres, já que o dia 8 de março é o vosso dia. Sobre essa data, muitas informações não são fáceis de serem buscadas. Conforme formos citando algumas informações, vamos entender o projeto Empoderamento das Meninas. Até porque, na história, nada acontece da noite para o dia. Conquistas das mulheres ao longo da história. Idade do Bronze, sistema matriarcal, 3000 a.C. a 700 a.C. Em Micenas, Creta, aquelas sociedades mais em evidência na época. Sociedade mediterrânea, 5 a 1 a.C., na Grécia, período helenístico. Aí eu peço a paciência dos companheiros para depois olharem lá na história. Período helenístico. Agripina e Nero, 15 a 59 depois de Cristo. O poder político das mulheres romanas exercido indireto. Lá no helenístico, o poder era exercido direto. Cidade das Damas, 1360, 1430, na França. Aí apareceu as primeiras literaturas voltadas para o público feminino. Poemas, ideias feministas. 1689, 1797, direitos das mulheres. E aí esse período já aparece a Revolução Francesa, o Iluminismo. E depois nós temos 1848, já em evidência os Estados Unidos, onde temos a Revolução Industrial e as mulheres já buscando o emprego. Permita-me aqui esse intervalo, mas 1827, meninas são liberadas para frequentarem a escola. E aí nós vamos repetir. As coisas não acontecem da noite para o dia. 1852, primeiro jornal feminino. 1879, mulheres conquistam o direito ao acesso às faculdades. 1910, primeiro partido político feminino. 1932, as mulheres conquistam o direito ao voto. 1933, é eleita Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada federal brasileira. No ano seguinte, 1934, professora Antonieta de Barros, filha de uma escrava liberta, foi eleita para a Assembleia de Santa Catarina. Ela foi a primeira parlamentar negra na história do Brasil. 1945, a ONU, conforme sua carta da época, reconhece a igualdade de direitos entre mulheres e homens. 1950, o Rotary Club da Índia propõe uma emenda para eliminar a palavra masculino dos estatutos prescritos para Rotary durante o Conselho de Legislação. 1960, criação e comercialização da pílula anticoncepcional e o início da liberação feminina. E aqui nesse ano, 1960, década, período, há muitas famílias aqui no Brasil, ainda mais aquelas conservadoras, de repente aqui as companheiras de Rotary vão se lembrar, quando muitas mulheres ainda usavam a expressão "sim, senhor, meu marido". 1962, criação do Estatuto da Mulher Casada,
1964, a programação do Conselho de Legislação contém emenda proposta por um Rotary Club de Ceylon, atual Sri Lanka, solicitando a admissão de mulheres nos Rotary Clubs. Os delegados votaram pela retirada da proposta. 1972, à medida em que as mulheres adquirem mais destaques em suas profissões, mais clubes começam a solicitar permissão para admiti-las. No Conselho de Legislação de 1972, um Rotary Club dos Estados Unidos propõe a admissão de mulheres ao Rotary. 1977, é aprovada a Lei do Divórcio. Mesmo ano, 3 propostas de admissão de mulheres são encaminhadas ao Conselho de Legislação para consideração na convenção do mesmo ano. Um clube brasileiro propõe que mulheres sejam admitidas a título de associadas honorárias. 1979, o direito à prática do futebol. Esse esporte começou no Brasil em 1895, ou seja, 84 anos depois que foi aberto para as mulheres praticarem. Nada acontece da noite para o dia. 1980, o Conselho Diretor de Rotary Internacional e Rotary Clubes da Índia, Suécia, Suíça, Estados Unidos propõem uma emenda segundo a qual deveriam ser removidas dos estatutos e regimentos internos dos clubes e do RI quaisquer referências aos associados, que dessem a entender que eles fossem do sexo masculino. 1983 a 86, em processo movido pelo Rotary de Duarte, processo movido pelo Clube de Duarte, o Tribunal Superior da Califórnia dá vitória ao Rotary Internacional, mantendo que mulheres não devem ser admitidas em Rotary. Naquele estado, em 86, o Tribunal de Justiça da Califórnia reverte a decisão, evitando que a provisão fosse adotada. A Suprema Corte da Califórnia se recusa a ouvir o caso, o qual é encaminhado à Suprema Corte dos Estados Unidos. 1987, em maio, a Suprema Corte dos Estados Unidos decide que Rotary Clubes não podem impedir a admissão de mulheres em seu quadro associativo. O Rotary declara que qualquer Rotary Club nos Estados Unidos admitir mulheres qualificadas. O Rotary Club de Marin, Surinze, na Califórnia, é fundado em 28 de maio, tornando-se o primeiro clube a admitir mulheres depois da decisão da Suprema Corte daquele país. Silvia, no Rotary Club de Duarte, Califórnia, foi a primeira mulher a ser presidente de um Rotary Club. 1988, o primeiro Encontro Nacional de Mulheres Negras. Mesmo ano, em novembro, o Conselho Diretor de Rotary Internacional reconhece o direito de Rotary Clubs no Canadá a admitirem mulheres com base em uma lei canadense, semelhante à sustentada pela Suprema Corte dos Estados Unidos. 1989, em sua primeira reunião, após a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, em 87, o Conselho de Legislação aprova a admissão de mulheres no quadro associativo de Rotary Clubs de todo o mundo. 1990, já nessa data, as estatísticas de Rotary estão tabulando aproximadamente 20.200 rotarianas no mundo inteiro, conforme publicação da revista The Rotarian,
1995, julho, 8 mulheres se tornam as primeiras governadoras de distritos. 1998, admissão da primeira mulher no Rotary Clube de Canela, Ana Glenda Vieser, em 26 de junho de 1998. Isso aconteceu 33 anos depois da existência, depois da fundação do nosso Rotary, 15 de 6 de 1965. Nada acontece da noite para o dia. 2005, Caroline Jones começa seu mandato como primeira mulher a servir como curadora da Fundação Rotária. 2006, a Lei Maria da Penha é homologada. 2008, Catarine Neuer assume o mandato de diretora, tornando-se a primeira mulher a integrar o Conselho Diretor do Rotary Internacional. 2012, Elizabeth Demaray começa seu mandato, tornando-se a primeira mulher a servir como tesoureira de Rotary Internacional. 2013, Anne Mateus começa seu mandato como primeira mulher vice-presidente do Rotary Internacional. 2015, sancionada a lei do feminicídio. 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. O popular assédio. 2019, Brenda Marie Crescei inicia mandato como primeira mulher a servir na fundação de vice-chair. Primeira mulher a servir na função de vice-chair na Fundação Rotária, entre abril e junho de 2019. E foi a chair titular da Fundação, a primeira mulher a servir neste cargo também. E chegamos em 2020, onde Jennifer Jones, o país Canadá, tornou-se a primeira mulher indicada à presidência do Rotary Internacional. Seu mandato começará 1º de julho de 2022, sob o lema Imagine o Rotary. Essa era a nossa colaboração e deixamos as nossas felicitações a todas as mulheres. Obrigado, presidente.